Olá, eu sou o deputado federal Marcelo Ramos e hoje nós estamos iniciando um novo projeto, um projeto diferente, que ele tangencia a política, mas não é de política. Também não são aulas, na verdade são conversas para que eu possa compartilhar a minha experiência como professor universitário, como deputado e como aluno de relações governamentais. E quero compartilhar essa experiência com deputados e com assessorias parlamentares da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas. Então nós vamos ter conversas sobre como produzir leis constitucionais e como fazer as leis serem aprovadas na tramitação, em especial na Câmara dos Deputados, que é super difícil por conta do número de deputados na casa. Então eu quero chamar você para acompanhar esses vídeos. Serão vídeos curtos, de uma forma criativa e simples, sem conseguir aprofundar nos temas, mas tentando passar a minha experiência para pessoas que no dia a dia precisam trabalhar com a produção de leis, elaboração de pareceres. Então vem com a gente. Como produzir leis constitucionais. E eu vou começar de uma forma que talvez você se assuste, mas tenha paciência. Nós vamos chegar no controle de constitucionalidade. Eu quero começar com a receita de bolo da vovó. Eu nunca fiz um bolo. Talvez alguns que estão nos assistindo já tenham feito um bolo. Eu nunca fiz. Então o que eu tive que fazer? Fui lá na internet e procurei o bolo de chocolate da vovó. Como é que faz o bolo de chocolate da vovó? Isso tem tudo a ver com o controle de constitucionalidade, você vai já ver. Então olha lá. O bolo de chocolate da vovó, ele tem os seguintes ingredientes: 3 ovos, 3/4 de xícara de chá de óleo, 1 xícara de chá de leite morno, 1 xícara de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de achocolatado em pó e 1 colher de sopa de fermento em pó. E mais a cobertura. Então, são os ingredientes. Essa é a primeira etapa. Se você trocar o achocolatado em pó por laranja em pó, não vai ser bolo de chocolate, concorda comigo? Vai ser bolo de laranja. Mas além do que tem de ingrediente para produzir o bolo, a receita também tem que trazer o modo de preparo. E o modo de preparo do bolo de chocolate da vovó é bater todos os ingredientes no liquidificador, levar para assar em uma forma untada com manteiga e farinha de trigo por 35 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus. O que significa que se você usar todos os ingredientes certos, mas ao invés de colocar no forno, colocar na geladeira, o resultado final não vai ser o bolo da vovó. Então uma receita de bolo, ela estabelece o conteúdo e a forma. O conteúdo, os ingredientes, o que precisa para ser um bolo de chocolate. Achocolatado em pó é um dos itens. Se trocar o achocolatado em pó por outra coisa, vai ser bolo de outra coisa, não de chocolate. E o modo de preparo, ou seja, a formalidade para você ter o resultado final como um bolo. Tem que levar para o forno. Se ao invés de levar para o forno, você levar para o congelador, vai sair outra coisa, mas não vai ser o bolo da vovó. Sabiam que produzir uma lei é igualzinho? É uma receita de bolo. Uma receita que está na Constituição. A Constituição diz os ingredientes que você pode colocar dentro de uma lei para ela ser constitucional e diz o modo que você tem que preparar a lei para ela ser constitucional. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tratando dos 3 princípios que orientam o controle de constitucionalidade no nosso Brasil, mas levando em conta sempre a receita do bolo. Eu vou deixar aqui a receita do bolo da vovó na tela, porque de vez em quando a gente vai voltar aqui para falar dela. São 3 princípios que orientam o controle de constitucionalidade no Brasil. E é só sobre esses 3 princípios que nós vamos conversar hoje. O resto vai ficar para o próximo vídeo. O primeiro é o princípio da supremacia da Constituição. Só há controle de constitucionalidade, as leis só precisam se submeter ao conteúdo e ao modo de preparo definido na Constituição, porque a Constituição está acima das outras leis. Então, a Constituição ela é a lei fundamental que regula o modo de criação das outras leis
e baliza o conteúdo que pode estar contido naquelas leis. Como a Constituição é uma lei superior a todas as outras hierarquicamente, significa que o conteúdo de uma lei complementar ou de uma lei ordinária, ou mesmo de um decreto, de uma portaria, precisa ter sido produzido como a Constituição manda, modo de preparo lá da Receita, e só pode ter como conteúdo coisas que a Constituição autorize. Não pode conflitar com a Constituição. Um exemplo básico, a Constituição diz que algum tema tem que ser tratado por lei complementar. Modo de preparo. Se for tratado por lei ordinária, inconstitucional. A Constituição diz que o direito à vida é uma cláusula pétrea. Se apresentarem um projeto de lei criando pena de morte, inconstitucional. Uma pelo conteúdo, outra pela forma, mas isso vai ser objeto de uma aula seguinte. Então, primeiro princípio, supremacia da Constituição. As leis só precisam se submeter à Constituição porque a Constituição é a lei fundamental que regula o modo de construção das leis e estabelece, baliza o seu conteúdo. Primeiro, supremacia constitucional. Segundo princípio, é o princípio da rigidez constitucional. O que isso significa? Isso significa que as leis abaixo da Constituição, elas têm quórum para aprovação menor do que da Constituição. Isso é uma questão bem prática e você vai ter uma animação que vai fazer você entender pela animação que vai passando aqui. Veja só, para aprovar uma lei ordinária, você precisa de maioria simples na Câmara dos Deputados e no Senado. Vou pegar os números da Câmara dos Deputados. Então, para aprovar uma lei ordinária, você precisa que tenha 257 deputados no plenário e qualquer maioria. Um voto a mais, está aprovada a lei ordinária, desde que tenha 257, que é o quórum. Para aprovar uma lei complementar, você precisa de um quórum qualificado, você precisa de maioria absoluta. Então você precisa que pelo menos 50% mais um dos deputados votem a favor daquele projeto. Significa que um projeto pode ter mais voto a favor do que contra, mas não ser aprovado, porque não alcançou a maioria absoluta, 50% mais um. Mas para mudar a Constituição é muito mais complicado. Para mudar a Constituição, precisa de 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado. 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado. Isso é a concretização do princípio da rigidez constitucional. É mais difícil mudar a Constituição do que mudar uma lei complementar ou uma lei ordinária. Se fosse o mesmo quórum para mudar os dois, você não teria controle de constitucionalidade, porque você poderia mudar a Constituição por maioria simples, ou mesmo quórum para mudar uma lei ordinária. Então, só tem hierarquia e controle porque a nossa Constituição ela é rígida. Constituições flexíveis que têm o mesmo quórum de mudança, e isso existe no direito comparado, elas não têm controle de constitucionalidade, porque você muda a regra constitucional com o mesmo quórum que muda uma lei infraconstitucional. No Brasil, não. É muito mais difícil mudar a Constituição do que mudar uma lei ordinária ou uma lei complementar. E, por isso, é um outro princípio que baliza o controle de constitucionalidade no nosso país. E o terceiro princípio é o princípio da presunção de constitucionalidade da norma. O que significa isso? Significa que no Brasil, toda lei aprovada que existe, que é válida e eficaz, ou seja, que não tem um objeto absurdo e que foi aprovada pelas casas legislativas e sancionada pelo presidente da República, ela é presumidamente constitucional. Ah, mas a lei tal foi aprovada e ela é inconstitucional. Não, enquanto o órgão de controle de constitucionalidade, que é o Supremo Tribunal Federal, não declarar a inconstitucionalidade dela, ela é válida, porque no Brasil há o princípio da presunção de constitucionalidade. Entendendo esses três princípios,
supremacia da Constituição, rigidez constitucional e presunção de constitucionalidade das normas, a gente já tem mais ou menos a compreensão de qual é a receita, não para fazer o bolo da vovó, mas qual é a receita para fazer uma lei compatível com a Constituição. Toda vez que você elabora um projeto de lei, você tem que pegar esse projeto e ver se ele cabe na Constituição. Se ele cabe no conteúdo e na forma. Se não tem nenhum dispositivo, nenhuma norma, nenhuma regra que contraria um dispositivo constitucional, e também se ele seguiu o modo de preparo, se ele seguiu aquela regra estabelecida para a elaboração da lei. Isso tem detalhes que nós vamos ver num próximo vídeo. Mas o que eu queria que você entendesse hoje, e isso é o suficiente para essa nossa primeira conversa, é que produzir uma lei constitucional é como produzir o bolo da vovó. Se você seguir com os ingredientes determinados pela Constituição e seguir o modo de preparo determinado pela Constituição, vai dar certo. Não estou falando que você vai aprovar, não. Aprovar é uma outra história. Aprovar nós vamos conversar lá na frente, porque vocês sabem que tem deputados, deputadas que passam anos de mandato sem conseguir aprovar um projeto de lei até o final, pelas dificuldades que é na tramitação da casa, mas isso já não é uma questão jurídica, é uma questão prática e nós vamos falar sobre ela também. Mas a premissa para você fazer o seu projeto tramitar é que ele cumpra a receita determinada pela Constituição, no conteúdo e no modo de preparo. Esse é o passo inicial. E essa nossa primeira conversa era só para dar o gostinho desse passo inicial. Na próxima conversa, nós vamos falar sobre inconstitucionalidade formal, que é a inconstitucionalidade quando você erra no modo de preparo, e inconstitucionalidade material, que é a inconstitucionalidade quando você erra nos ingredientes. Mas isso vai ser objeto da nossa próxima conversa.